Hello guys, how are you? He's Teacher Tamara do Colégio Aplicação e nós estamos aqui hoje para nossa aula de inglês, ok? Então, se você ainda não pegou lápis, borracha, caderno e o mais importante, The English Book, o livro de inglês, dá um pause aqui no vídeo, corre lá e traz tudo que a nossa aula já está começando, ok? Mas se você já pegou, let's start. Nós estamos começando um livro novo. E o que nós vamos estudar nesse livro? Primeira questão, primeiro tópico que será estudado será esse aqui, ó. What would you do if you found an underground city? O que você faria se você achasse uma cidade escondida? Qual seria a sua ação? What would you do? Here, guys, we have one question. Look, question é uma pergunta, ok? What would you do? Então, vamos estudar um pouquinho sobre como é formada essa pergunta, ok? But attention, it's a question, but in a hypothetical way. Numa questão hipotética, ok? E o que nós vemos aqui sobre estrutura? Eu começo com what. A minha pergunta começa o quê? What would you do? O que você faria? Qual seria a sua ação? Então, vamos ver um pouquinho sobre como começar essas perguntas. In English, I have the double-weight questions. Eu tenho essas formas aqui de realizar alguma pergunta, ok? So, I have who, lá no começo. Who, let's repeat, guys. Who, it's about a person. Então, toda questão relacionada a uma pessoa, I use who. Let's repeat. Who. The second one is what. Está igual na nossa pergunta lá do começo. What is a thing or an action? É sobre alguma coisa ou alguma ação, ok? Igual nós vimos na pergunta. What would you do? O que você faria? Ok? We have when, it's about the time. Let's repeat, guys. When, time. Very good. When is about the time, tempo. Where, um pouquinho parecido, chama where. Let's repeat, guys. Where, it's about place, ok? Então, quando nós falamos, se tratamos um lugar, um local, nós utilizamos where, ok? We have why is the reason of something happen, ok? É a razão de alguma coisa, o motivo, ok? So, example, I am happy. Estou feliz. Why are you happy? Por que você está feliz? I'm happy because it's hot and I'm going to the beach. Estou feliz porque está quente e estou indo para a praia. Uma hipótese, ok? So, é uma razão. How, let's repeat, how, it's a number or a way of something done, ok? Isso é relatado a números, alguns números, e também como uma coisa é realizada, a maneira que aquilo é realizado, ok? So, não só dessas double-weight questions é feita essa pergunta aqui, ela tem uma questão hipotética, ok? So, guys, is it easy? Is it common to find an underground city? É comum, é fácil você encontrar esse tipo de cidade escondida? No, it's not easy. Vocês já encontraram alguma? Não, porque é uma questão hipotética, ok? Não é real. Então, vamos ver um pouquinho sobre essas conditionals, ok? We have the first conditional and the second conditional. Vamos estudar a primeira um pouquinho. First conditional, aqui embaixo, o que está escrito logo embaixo quando eu tenho first conditional? Está escrito possible. É uma ação que é possível que aconteça, ok? Então, eu tenho, em termos de estrutura, if, present and will. Attention, isso é uma regrinha que nós temos. If, present, will. Então, eu vou sempre ter o if, o verbo vai estar no presente, e vou utilizar o future will. Como fica a minha frase? If I find her, I'll tell her that I love her. Se eu achá-la,
eu vou dizer a ela que eu amo, ok? Então, o que vai acontecer? Eu vou dizer que eu a amo somente se eu encontrá-la, ok? Just if I found her. Então, aqui eu tenho essa estrutura, ó. Eu tenho o if, o verbo no presente e o uso do will, que está aqui em forma contraída, ok? Então, essa ação aqui depende que isso, para acontecer, depende que isso aconteça antes, ok? E eu tenho embaixo a second conditional, ok? E o que está escrito embaixo da minha second conditional? Not possible, não é possível, é irreal, ok? Temos essa ação e consequência também, mas de uma forma muito que não vai acontecer, que não é possível e que não, ou então não seja muito comum, como achar uma cidade, ok? Então eu tenho, o que muda? If, eu vou continuar utilizando o if, porém agora eu vou utilizar past and would. Eu não vou utilizar mais o will. Então vamos repetir com a teacher. If, past, would. Como fica meu exemplo? If I found her, ó, o passado do verbo find, que ele é irregular, ele é found. If I found her, I'd tell her that I love her. Ok? Se eu encontrá-la, eu vou dizer que a amo. Eu diria que a amo. Ok? Então, provavelmente eu não vou encontrá-la. É uma questão que não é possível. Ela viajou, ela não está no país, mas não é possível que eu a encontre. Então, eu não vou dizer, provavelmente, ok? Então, eu trabalho com uma questão que é possível e uma que não é possível. Vamos ver um pouquinho mais de exemplos. If I study, I will pass the exam. Isso aqui é uma condição, ok? Se eu estudar, eu vou passar, é uma consequência, ok? Eu tenho aqui uma consequência. E qual que é a minha condição? Se eu estudar, if I study, ok? So let's repeat. If I study, I will pass my exams, ok? Então, eu tenho, mais uma vez, o verbo no presente e eu tenho o will. Se fosse na minha second conditional, no meu irreal, seria if I studied, I would pass. Eu passaria, mas eu não estudei, então não vou passar, ok? Na forma negativa, como fica? If I don't study, I won't pass. Ok? Aqui está na forma negativa. Mas é a mesma estrutura, porém na forma negativa. E na forma de pergunta, question, if I study, will I pass my exams? Ok? Se eu estudar, eu vou passar? Então, é uma forma de pergunta. E aqui embaixo é a mesma estrutura, porém sendo utilizada na terceira pessoa. Vamos ver um pouquinho mais sobre second conditional, ok? I have a structure. If, past simple and present conditional, que seria o meu would. Ó, would or wouldn't é o verbo na forma básica dele, ok? So, imaginary situations in the present or in the future. Ok? Então, como fica a minha sentença aqui? If I were you, se eu fosse você, I would take this class. Guys, but eu sou você? No. Então eu vou ter essa classe, essa aula? Não, é irreal. Ok? É uma situação irreal. Então eu vou utilizar nas situações irreais o passado e o would. Ok? Então essa é uma estrutura que por enquanto ela não vai se modificar, ok? Mais pra frente nós podemos aprender algumas outras maneiras. Por enquanto, vamos focar nessa estrutura. Quando eu tenho passado, eu vou usar would. E quando eu tenho present, o presente, eu vou utilizar o will. Ok? Agora, let's open our books. Vamos ver o nosso livro. Let's open the book on page 11. Ok? Aqui, ó, mais acima, né, na página on page 10, I have the questions e um texto sobre isso tudo, que nós vamos trabalhar na nossa aula ao vivo, ok? Vocês podem tentar já ir lendo, já adiantando alguns vocabulários para vocês já irem entendendo, ok? É muito importante que vocês vejam todo o vídeo e estudem um pouquinho, ok?
Mas na página, on page 11, we have the exercises. Nós temos os exercícios. Exercise number 3. Read the questionnaire and choose the alternative that best completes each question. Então, guys, aqui, vocês se lembram que nós estudamos sobre as double-weight questions, ok? Um modo de fazer essas perguntas. Aqui, I have questions. Here I have questions. But are they completed? No, they aren't. Não estão completas. E o que eu preciso fazer? Eu preciso escolher essa minha partícula para completar melhor a minha frase, ok? To complete better my sentence. Então, eu tenho aqui, ó. Would you feel if you saw a ghost in your room? Você sentiria se você visse um fantasma no seu quarto? Então, quais são as minhas opções? Who or how? Um deles indica a pessoa, person, e o outro indica a maneira, manner, ok? The way. Então, você vai escolher a melhor opção. Next. If you could meet a famous person from history, would you meet? Se você encontrasse uma pessoa famosa na história, você encontraria? Então, vamos marcar aí qual que vocês acham que é mais importante que que encaixe nesse texto, ok? E aí, nós vamos continuar lendo essas perguntas e completando, ok? Mais adiante, vou começar até um pouquinho aqui embaixo, que nós temos um exemplo aqui, ó, de uma realidade. Vamos pensar se é real ou irreal. If you were a color, what color would you be? Se você fosse uma cor, color, what color would you be? Que cor você seria? I would be pink. Ok? Então, como é que eu respondo essa sentença? I would be something. I would be pink, I would be blue, I would be black. Ok? Então, eu vou usar my creativity. E vou completar esse exercício de number 5, ok? Então, eu tenho aqui, ó. If I were a color, I... Então, eu já sei que se eu tenho aqui o meu verbo no passado, qual é a partícula que eu vou utilizar depois? Além do mais, eu posso dar uma olhadinha no exemplo aqui embaixo, ok? Sigam o exemplo. If I were a color, if I were an animal, if I were a musical instrument, if I were a season. Quem se lembra das seasons são, ó, spring, summer, winter, fall. São essas estações, ok? So, then, after this exercise, depois desse exercício, nós vamos para a página 51, página 51. E deixa eu ver se eu consigo abrir para vocês. Nosso exercise will be the exercise number 3. O exercício de número 3. Read the predictions and circle the correct form of the verbs. Aqui eu tenho a minha sentença. Mas eu já aprendi que essas condicionais, elas funcionam como first conditional and second conditional, ok? E elas têm que seguir certas estruturas. Então, vamos lá. Primeira sentença. If you work hard, if you work hard at school, you, read. Ok, eu tenho aqui o meu verbo, work. Ele está no presente ou ele está no passado? Ok? E qual seria o que se encaixa aqui? Are or will be? Então, vocês vão pensar, refletir, voltar um pouquinho o vídeo e refazer isso. Next. If you practice piano, you would improve or will improve? Você vai melhorar? Como? Improve seria tornar melhor, ok? Next. If you, finish this project, your teacher, give you a good grade. Está falando se você não terminar um projeto, você pode não receber uma boa nota. E por último, o que eu tenho?
If you don't listen your mom and dad, you... Então, guys, nesse exercício, o que eu devo fazer? Eu devo pensar em qual condicional ele está falando, se é first or second. E aí eu vou seguir aquela estrutura. So, guys, esses foram os exercícios de hoje. That's it for today. É isso por hoje. Thank you so much for your time. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Hein? Bye, bye.